Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 6 da revista Atualidade Cristã, que neste primeiro trimestre de 2026 traz como tema a Igreja de Cristo, Constituição e Propósito. O comentarista da revista é o pastor Eliel Ribeiro de Oliveira. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 6, os pais, os apologistas e os doutores da igreja. Com o encerramento do ministério dos apóstolos, a Igreja de Jesus Cristo passou a enfrentar novos desafios, como a perseguição do Império Romano, o surgimento de heresias e a necessidade de organizar e defender a fé cristã. Nesse cenário, surgiram os chamados pais da igreja, os apologistas e os doutores da igreja, que mesmo sem a autoridade apostólica, tiveram um papel fundamental na preservação do evangelho e na continuidade da tradição cristã. Pais apostólicos, sucessores diretos dos apóstolos. Clemente de Roma. Os pais da igreja foram líderes cristãos que conheceram pessoalmente os apóstolos ou foram instruídos por eles. Suas obras são valiosas por preservar os ensinamentos da igreja primitiva. Clemente foi considerado discípulo, provavelmente do apóstolo Pedro ou de Paulo. Sua primeira epístola aos Coríntios, Clemente I, é um dos mais antigos escritos cristãos fora do Novo Testamento. Nela, Clemente admoesta os crentes da cidade de Corinto quanto à necessidade de paz, ordem e submissão às autoridades eclesiásticas. Isso demonstra sua preocupação com a unidade da igreja. Inácio de Antioquia, bispo no início do segundo século, também enfatizou fortemente a unidade da igreja. Em suas cartas escritas a caminho do martírio, Inácio exortou repetidamente as comunidades cristãs a evitarem divisões e a permanecerem unidas em um só coração. Ele também abordou a realidade da encarnação de Jesus Cristo, opondo-se fortemente às heresias da época, especialmente o docentismo, que negava a realidade da carne de Jesus e seu sofrimento na cruz. Afirmou energicamente a verdadeira divindade e a verdadeira humanidade de Jesus Cristo, nascido de uma virgem, que verdadeiramente sofreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou, considerando a fé na encarnação essencial para a unidade da igreja e para a vida cristã autêntica. Policarpo de Esmirna é lembrado principalmente por sua fidelidade inabalável a Cristo Jesus até a morte. Discípulo do apóstolo João, Policarpo foi martirizado durante o reinado do imperador Antonino Pio, em um período de grandes perseguições em Esmirna. Por ter idade avançada, ele foi pressionado a renegar sua fé e a amaldiçoar Jesus Cristo. Porém, ele respondeu com firmeza: por 86 anos eu o servi, e não me fez mal algum. Como então poderia blasfemar contra o meu rei e meu salvador? Ouçam claramente: eu sou cristão. A recusa em renunciar à fé resultou em sua condenação à morte na fogueira. Seu martírio é um exemplo autêntico de um cristão que preferiu a morte a negar sua fé em Cristo Jesus, servindo de inspiração para os crentes de sua época e para as futuras gerações. Apologistas, defensores da doutrina cristã. Justino o Mártir. No século II, Justino defendeu o cristianismo contra as acusações pagãs de imoralidade e ateísmo, afirmando-o como a verdadeira filosofia. Ele argumentou que os cristãos adoravam o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, com razão e verdade, e viviam em virtude. Justino reivindicou as verdades presentes na filosofia grega e nas escrituras hebraicas, provando a credibilidade intelectual da fé. Sua defesa enfatizava a esperança no reino eterno e futuro, incentivando a perseverança. Irineu de Lyon refutou as doutrinas gnósticas que ameaçavam a unidade da igreja primitiva. Em sua obra, diversos
Aereses, ele desmantelou visões heréticas sobre a origem do universo e a natureza de Jesus Cristo. Os gnósticos viam o mundo material como imperfeito, criado por um ser inferior, divergindo da criação divina perfeita. A obra de Irineu foi essencial para preservar a doutrina apostólica e a verdade sobre a salvação. Tertuliano de Cartago. Nos séculos II e III, Tertuliano foi um fervoroso defensor da ortodoxia e da moral cristã, com grande influência na teologia. Foi o primeiro a usar o termo Trindade para descrever o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estabelecendo uma linguagem doutrinária. Tertuliano considerava as Escrituras como a única e maior revelação de Deus, tratando-a com muita estima. Ele desenvolveu a terminologia para expressar a dupla natureza de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Em sua ética, Tertuliano enfatizou a importância da moral cristã na vida diária, além de temas cruciais como a santidade, a pureza, a oração e o valor do matrimônio. Em face das perseguições, ele exortava os cristãos à esperança em Cristo Jesus e à perseverança na fé. Suas obras firmaram a base da conduta cristã e da ética teológica, moldando o entendimento posterior da fé. Doutores, sistematizadores da doutrina cristã. Anastásio de Alexandria foi o principal defensor da divindade de Jesus Cristo. Dedicou-se a combater o arianismo, heresia que negava a plena divindade de Jesus. Anastásio defendeu que o Filho é consubstancial ou da mesma essência que o Pai, não sendo uma criatura. Argumentou que apenas um Deus totalmente divino poderia oferecer a salvação completa e redimir toda a humanidade. Desempenhou um papel crucial na formulação do credo niceno, que firmou a ortodoxia cristológica. Sobre a encarnação do Verbo, defendeu que Cristo se tornou humano para que os humanos pudessem ser divinizados. Seus escritos fortaleceram a importância da fé no Filho como Deus eterno, não uma figura secundária. Ele foi essencial para preservar o cerne da fé, garantindo que a adoração ao Pai fosse inseparável da adoração ao Filho. João Crisóstomo, apelidado de Boca de Ouro por sua eloquência, foi o mais influente pregador e orador da igreja grega. Sua principal contribuição está em sua exposição bíblica, que aplicava as escrituras de forma prática à vida cotidiana. Foi um defensor da interpretação literal e histórica do texto bíblico, contrapondo-se à alegoria excessiva da escola de Alexandria. Como patriarca de Constantinopla, combateu a corrupção e o luxo entre o clero e os ricos, pregando sobre a justiça social. Enfatizou a responsabilidade pessoal do crente em viver em santidade e retidão moral, seu foco na paternidade responsável e na educação cristã dos filhos moldou o entendimento familiar na igreja. Seu legado reside na união inseparável entre a pregação poderosa e o chamado à transformação ética do cristão. Agostinho de Hipona foi um marco na teologia ocidental, influenciando a reforma protestante. Na obra Confissões, narrou sua jornada de fé, enfatizando a soberania da graça de Deus na salvação. Desenvolveu a doutrina do pecado original, argumentando que toda a humanidade é da culpa de Adão, necessitando da redenção. Foi um grande defensor da graça irresistível, chamada de graça eficaz, sublinhando que Deus capacita o pecador a crer e se arrepender. Sua teologia da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estabeleceu o padrão ocidental, focando na unidade da essência divina. Agostinho destacou a inerrância das Escrituras como a palavra de Deus.
A história da igreja é marcada por homens que, cheios do Espírito Santo, se levantaram para defender a verdade do Evangelho. Os pais apostólicos preservaram a fé ensinada pelos apóstolos. Os apologistas defenderam a fé contra os ataques externos e internos. Os doutores da igreja sistematizaram a teologia e protegeram a ortodoxia. Suas vidas nos desafiam a conhecer, viver e proclamar a sã doutrina com coragem e fidelidade. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 6. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moreno. Nós estamos localizados na quadra 118 Lotear, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.